Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz e na sua proteção. No item 775 do livro O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem a oportunidade de interrogar as entidades angélicas que o assessoravam na seguinte colocação: qual seria para a sociedade como consequência do relaxamento dos laços familiares? E as entidades angelicais respondem de uma forma singela e ao mesmo tempo sintética: uma recrudescência ao egoísmo. Allan Kardec então faz uma consideração a respeito desse conceito, afirmando que os laços familiares relaxados, portanto, gerariam um retorno ou uma recrudescência ao estado animal primitivo em épocas primárias da evolução, nas quais os laços afetivos e sociais eram muito mais por instinto do que sentimento, em face da ausência do raciocínio, da cerebração racional, que impedia o ser em evolução de elaborar o discernimento, o exame da realidade e atuar de maneira consciente. Essa colocação de Allan Kardec, de alguma forma, revela o primado da família, a excelsitude do conceito de família para a doutrina espírita que então nascia, que então era apresentada, mas, sobretudo, o significado maior do conceito familiar a partir daquele momento. Em uma nota de rodapé desse mesmo capítulo, referente a essas questões, particularmente a partir do item 774, Allan Kardec vai dizer que os laços sociais são essenciais para o fomentar do progresso, e os laços familiares fortalecem os laços sociais. Em outras palavras, Allan Kardec afirma que os laços familiares seriam fundamentais para os laços sociais, que por sua vez seriam pilotis, base fundamental do desenvolvimento da sociedade. De alguma forma, Allan Kardec diz que a nossa sociedade é o reflexo das famílias que nelas se encontram estruturadas. Se a nossa sociedade se apresenta como preconceituosa, é porque as nossas famílias são preconceituosas. Se a nossa sociedade é feita de pessoas mesquinhas, predominantemente agressivas ou intolerantes, é porque nas nossas famílias existem predominantemente o germe da intolerância ou da agressividade. Essas colocações em pleno século XIX elevam a ideia da família é um conceito ainda maior do que os sociólogos e antropólogos da época, tanto quanto aqueles que vieram depois, no século XX, deveriam apresentar em torno da família. Mesmo quando Émile Durkheim, no século XX, estabelece com seus conceitos de coesão e de força social a família como célula básica do organismo social, ainda assim, a proposta de Allan Kardec parece transcender a ideia, a essência fundamental daquilo que convencionamos chamar popularmente de família. A família, portanto, merece uma atenção e uma consideração ainda maior até então dada, porque o termo, conforme nós já o sabemos, pelo menos a maioria de nós, já que é uma temática estudada inclusive nos arraiais espíritas, o termo família vem de servo ou escravo doméstico, graças à conceituação do vocabulário famulus, vocabulário da latinidade romana antiga, porque Roma, no antigo Lácio, colocou ou considerou a família envolvendo um grupamento em torno da figura do patriarca. E esse patriarca aglutinava não apenas aqueles membros dos laços consanguíneos, mas também os agregados, aqueles que eram conquistados politicamente, socialmente
e que eram incorporados ao seio da família do patriciado romano. A família, portanto, era essa conjuntura de pessoas em torno da figura do patriarca, do chefe, e os escravos fâmulo, escravo doméstico, que eram incorporados ao seio familiar, quase sempre, segundo a tradição da Roma antiga, mais tarde seria colocado na função de pedagogo, de professor, de educador dos filhos do patriciado. Mais tarde, no entanto, particularmente com o advento da Lex Romana, encontramos uma alteração na conjuntura familiar para a ideia do casamento e da constituição de natureza apenas biológica, o vínculo consanguíneo que vai se perpetuar durante toda Roma, após Júlio César, da Casa Júlia, e mais tarde degringolar para a Idade Média, na conjuntura da família como sendo aquela de natureza consanguínea. Mas na Idade Média, não apenas a consanguinidade era essencial, mas a família era então considerada a partir do sacramento religioso, através da instituição ortodoxa, teológica, que estruturava a família a partir do casamento religioso, da instituição do matrimônio, segundo as colocações evangélicas distorcidas e mal interpretadas, graças a uma expressão do Evangelho de Mateus: não separeis o que Deus uniu, de alguma forma se apropriando dessa expressão para estabelecer que o que Deus une não deve ser separado a partir do sacramento estabelecido pela instituição temporal religiosa, que a partir daquele momento, na Idade Média, particularmente a partir do século VI em diante, vai se vincular à política ultramontana e aos interesses subalternos e mesquinhos materiais dos governos do mundo, dos imperadores de todas as épocas, das estruturações políticas, materiais, de guerra, para estabelecer os seus dogmas, a sua teologia, a sua catequese, toda ela fundamentada em interesses de época que mudavam ao sabor do tempo. A família passa a ter essa configuração, sofrendo sempre influência dessa instituição, segundo a qual, inclusive, estabelecia os slogans da educação familiar. Quando o sangue sai, o conhecimento entra. Era um dos slogans da Idade Média para estabelecer os métodos catequéticos e perturbadores na educação e nos relacionamentos familiares. A primeira filha encaminhada ao monastério para se tornar freira. O primeiro filho ao sacerdócio. E assim por diante, encontraremos a conjuntura familiar profundamente perturbada pela instituição tramontana e ortodoxa da Idade Média. Mais tarde, com as vozes que se libertaram lentamente do poder religioso temporal, vamos encontrar a partir da Revolução Francesa a família ser conceituada como sendo aquela que estaria estabelecida através de leis civis, a partir do casamento laico, que estabeleceria através do matrimônio deveres e direitos, e a prole possuiria também os vínculos e também fundamentada nas leis da sociedade para estabelecer a dignidade da família, a divisão do patrimônio ou a perpetuação deste, a herança e uma série de conceituação que mais tarde seriam pródromos do futuro direito de família e das regulamentações para, de alguma forma, preservar os interesses do clã familiar. A partir da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, particularmente com a Revolução Industrial e também com a emancipação da mulher, vamos encontrar uma alteração da família, que era a extensa, consanguínea, e agora passa a ser a nuclear, quando perde aquela função de não apenas dar atenção aos idosos e às crianças, mas passa a ser mais limitada, reduzida, encarregando aqueles indivíduos que ficavam no lar para serem atendidos pelas instituições, particularmente as creches, as instituições escolares de tempo integral, as instituições para idosos, para propiciar a atenção, recreação e orientação, que muitas vezes, pela ausência das figuras que estruturaram a família de origem, não presentes em casa, não podia oferecer. A família passa a ser aquela considerada de natureza nuclear, particularmente a partir, como dissemos, da segunda metade do século XX. Mas vamos encontrar uma nova alteração familiar a partir da década de 70 do século passado, quando o
filósofo da Califórnia, da Universidade de Berkeley, Herbert Marcuse, protestando contra a guerra do Sudeste Asiático e outras guerras, a guerra do Vietnã, vai estabelecer o slogan da mentalidade hippie e da mentalidade que tomou conta da sua época: paremos a guerra e vamos fazer amor. E essa expressão que envolveu toda uma geração, particularmente, inclusive, patrocinada pela música do rock and roll, que na época estava em moda, também estruturou alguns conceitos que influenciaram a família e cuja sequela, de alguma forma, a humanidade sofre atualmente. Encontramos a ideia segundo a qual a família, ou melhor, o casamento, deveria ser abolido, porque a estrutura e a instituição do casamento é um conceito passado, obsoleto, que não merecia a consideração da chamada civilização. E a família seria uma instituição criada pela mentalidade humana, que não deveria fazer parte da sociedade do futuro. Bem se vê um estímulo a uma recrudescência aos estados animais primitivos, onde o vínculo animal é apenas por impulsos de natureza reprodutiva em determinados momentos, ou de natureza instintiva na alimentação, na perpetuação da espécie, sem aquela manifestação gregária, seja dos animais mais sofisticados, da evolução mais bem elaborados, os chamados mamíferos superiores, e particularmente o homem, o ser humano, que estabelece laços afetivos e sociais muito mais bem elaborados do que os ciclos do cio, da reprodução, dos instintos que mais tarde não permanecem vinculados e fortificados, à semelhança dos filhos, dos genitores, dos animais, que a partir de um ano procriam entre si e têm uma relação profundamente fortuita, sem aquele vínculo que normalmente é estabelecido na etapa humana. Era, portanto, um estímulo às experiências primárias da evolução, que aquela mentalidade não conseguiu sustentar e não sobreviveu ao longo dos tempos, porque a década de 80 já se pode perceber o declínio dessa situação. Will Durant, o historiador americano, famoso pela sua equipe de colaboradores, inclusive a sua senhora Durant, que também era historiadora, e que com 40 volumes escreveu toda a história da civilização. Entre as suas conclusões ele vai dizer: toda vez que a sociedade negligenciou os laços familiares, as culturas e as civilizações não sobreviveram e derraparam no caos. Toda vez que determinados impérios ou nações do passado não deram a devida atenção à estrutura familiar, a sociedade não conseguiu resistir. Foi assim em Roma, quando o patriciado se entregou ao deboche e às orgias sexuais na Casa Júlia, relegando aos escravos a educação familiar. Foi assim na Grécia Antiga, quando Atenas e Esparta, principalmente as cidades-estados que gladiavam na guerra, relegou a educação para o Estado a fim de fomentar no menino o futuro guerreiro e na menina as futuras gestantes dos futuros guerreiros, e a sociedade grega também não sobreviveu. Foi assim na Idade Média, diz Durant, que não sobreviveu também porque não deu a atenção devida à família, e em todas as épocas da humanidade ele vai dizer, entre outras considerações, que é quando a família não tem a devida atenção da sociedade, a sociedade não consegue sobreviver a ela. Parece que o Will Durant repete Allan Kardec em pleno século XX. Parece reproduzir os mesmos conceitos kardecianos, quando os espíritos dizem que o relaxamento dos laços familiares gera ou desemboca numa recrudescência ao egoísmo, ao individualismo, à guerra, à belicosidade, às hecatombes sociais, ao caos e mais tarde à destruição em massa. Parece que o Will Durant se inspirou em Allan Kardec, embora não o conhecesse, graças a essa mentalidade que os espíritos colocaram. Mas Allan Kardec não fica aí quando examina a monogamia, para dizer que é uma conquista extraordinária do processo antropológico, sociológico e psicológico da evolução. Quando o ser começa a despertar para os vínculos monogâmicos ao longo da evolução, e que a igualdade numérica dos sexos
Vai dizer Allan Kardec que na lei de reprodução é um indício da natureza de que a poligamia em prática não seria possível, particularmente na experiência humana. E a monogamia assinala um novo momento, porque na poligamia, afirmam as entidades espirituais superiores, só há relações sexuais fortuitas e sensualidade, sem o vínculo do sentimento profundo. Só há promiscuidade, diríamos, em expressões atuais, onde não há um vínculo, que é pela sensação inicial, desde o homem primitivo nas cavernas, que não conseguia raciocinar ou racionalizar como é que dentro da sua carne saía outra carne, dentro do seu ser saía outro ser, através dos vínculos predominantemente sexuais, da libido, dos impulsos, das manifestações, dos instintos. Ele começa a perceber que dentro dele sai outra carne, outro ser que se desenvolve, e lentamente da sensação mais grosseira, dos impulsos mais primários, se desenvolvem as emoções superiores, os sentimentos mais profundos, a elaboração da convivência, que são elaboradas essas conjunturas desde épocas muito recuadas ao longo da evolução. Allan Kardec vai dizer que a monogamia é uma conquista extraordinária do processo antropológico para a estruturação da família, para a elaboração da futura sociedade, que tem como base as famílias em conjuntura que se reúnem a partir dela. Vai dizer Allan Kardec, quando escreve, ou melhor, transcreve, uma nota espiritual do Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item número 8, da lei de amor, onde a entidade espiritual vai dizer, no princípio, na sua origem o espírito tem instinto, mais avançado desenvolve sensações, mais instruído e purificado alcança os sentimentos, e no ponto mais alto dos sentimentos está o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol que condensa as aspirações de toda a humanidade. Quando Jesus, continua ele, pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de júbilo, desceram a arena para morrer assassinados. Estai atentos, porque o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, que resgata o cadáver dos túmulos vazios, para dizer que ninguém morre, e que o Espírito evolve etapa a etapa ao longo da evolução. O amor, a primeira palavra do alfabeto divino, a reencarnação, segundo o Espírito Lázaro, a segunda palavra do alfabeto divino, que nos faz entender os níveis de amor, a nossa intensidade do amor e a nossa capacidade de amar, a depender do nosso nível de consciência, que é acumulado ao longo das encarnações, e que são esses níveis treinados principalmente no seio familiar, na estrutura da família. A princípio, através dos instintos, que já começam a se desenvolver no reino animal, mamífero superior, onde, através de alguns macacos, por exemplo, só para citar esses, alguns chimpanzés, já há um vínculo com a prole um pouco mais desenvolvido, uma organização social mais próxima do humano, o cuidado, a proteção, a partir desse instinto de conservação da vida, que estabelece a proteção dos mais novos, em detrimento de si mesmo, é o instinto que não raciocina, para o único mecanismo na natureza perpetuar a espécie. Esse instinto o ser humano, na época racional, na era racional, herdou, desenvolvendo-se naturalmente, e a partir do ser humano, a princípio através de paixões, sensação, como diz Lázaro, os apegos da consanguinidade, os sentimentos fortes, para a partir desses apegos, que em nossa faixa evolutiva seriam negativos, mas que não deixam de ser os impulsos infantis, primários, ainda imaturos, de um futuro amor mais amadurecido, para mais tarde desenvolver, através do atrito, através da convivência, através das diferenças, e também através daquilo que nós chamamos de sofrimento, desenvolver um amor em plenitude. Esse solo interior que condensa as aspirações dos seres humanos, como diz Lázaro. A doutrina espírita vai dizer que a família não é apenas o grupo biológico pertencente à mesma árvore genealógica, mas é um grupo de espíritos que se utiliza das experiências cromossomiais e genéticas para desenvolver-se no palco da vida material, através das relações, dos vínculos, para desenvolver determinadas aptidões, para exercitar
república miniaturizada, o seio familiar, na qual nós treinamos não apenas as relações horizontais, mas as relações com autoridades, as relações com subalternos e assim por diante, metaforicamente falando, nesse ensaio em que, embora sejamos família, cada um ocupa determinado papel no seio familiar. Embora sejamos espíritos, estamos na família em determinadas funções para desempenhar determinadas áreas e, através da reencarnação, podemos alterar essas funções, modificarmos, exercer vários papéis para que esse vínculo de amor, ao invés de reduzir e limitar, se expanda. Porque se eu amo alguém com quem eu tenho um vínculo específico, se eu reencarnar várias vezes com essa pessoa, mudando de papel, é esposa, é marido, é filho, é mãe, é pai, naturalmente que esse amor, experienciando várias angulações de um mesmo sentimento, tende a expandir ainda mais, a intensificar ainda mais, a desenvolver, razão pela qual, dizem os Espíritos, a nossa família é o espelho da nossa consciência, daquilo que fizemos em existências anteriores. Daí não temos a família que merecemos, porque se merecer algo pior. Temos a família que precisamos para evoluir, que precisamos para desenvolver. E através dos laços da consanguinidade, a providência divina utiliza um mecanismo muito sábio para reunir seres simpáticos, afinidade e expansão aos seus afetos, espíritos afins que tiveram vínculos no passado e agora voltam na conjuntura familiar para darem prosseguimento a determinadas empresas, a determinados empreendimentos, a determinadas atividades, para acentuar ainda mais o seu amor, o seu vínculo, para desdobrar em uma afetividade ainda maior. E ao mesmo tempo reúne no seio familiar espíritos que se hostilizaram, que vivenciaram conflitos, que tiveram antipatias no passado, e ao reencarnarem juntos, através do laço da consanguinidade dele, jogada da providência divina, nós temos aqueles laços que são instintivos para superar as animosidades do passado, as anfractuosidades que ficaram na marcha, razão pela qual Chico Xavier dizia que a gente contrai dívida no atacado e vai pagando prestações. É que vale dizer, eu mato alguém e recebo essa pessoa na condição de filho, tiro a vida e agora dou a vida, entre aspas, ofereço a vida física. E naturalmente aquele débito que eu contraí, eu vou pagando, eu vou regularizando através da assistência, da educação, através da paciência, da convivência, através dos investimentos, através da escola que mata uma escola privada, graças às suas mensalidades, e a gente vai, e quando nós dois desencarnamos, aquele débito está regularizado, porque mesmo que a gente recorde da outra encarnação de um foi inimigo do outro, um matou o outro, na última encarnação fica o sentimento mais recente de pai, filho, de mãe, filha, e aquilo tende a superar quando não se agrava nos dramas patológicos que a grande mídia às vezes tem noticiado, mas em geral os laços da consanguinidade, que são a princípio instintivos para dar espaço ao amor, aos sentimentos mais elevados, aos sentimentos mais desenvolvidos. Daí a família é estabelecida e configurada a partir de uma lei muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, e é por essa razão que às vezes reúne espíritos antipáticos entre si, que faz com que nem todas as famílias da Terra, e eu diria até a maioria das famílias da Terra, não são famílias ditosas, na opinião do espírito Joana de Ângeles, porque experimenta os vínculos do passado que agora estão tentando superar através dos laços da consanguinidade, mas a partir deles a sublimação também dos sentimentos, porque a partir desses vínculos familiares nós vamos lentamente superando não apenas as antipatias anteriores, mas vamos desenvolvendo na convivência, no atrito, um amor mais profundo a partir dessa sublimação, desse encontro. A lei de causa e efeito, portanto, estabelece uma ordem muito bem trabalhada, estruturada, para que venhamos a estar no clã que necessitamos para evoluir, para desenvolver as nossas virtudes. É uma lei muito bem estabelecida em que estamos no local certo. Daí eu não pedi para nascer, só fica bonito na música de Lulu Santos. Porque na poesia, na literatura fica muito bonito. Mas não pediu não, implorou. Para voltar e recuperar-se dos dramas que ficaram no passado. Naturalmente experimentando
visando o apagamento das lembranças, o que é muito bom, saudável, o esquecimento do passado, e que vem em forma de conflito. E o povo está querendo saber quem foi. Está querendo recuar para saber quem foi, o que fez. A gente está dando conta dessa vida, imagine se recuar para ver o que está acontecendo em vidas anteriores. A culpa, os sentimentos conflitivos, os tormentos, com algumas exceções, quando se faz necessário, a técnica da regressão de memória. Mas estamos aí diante de uma situação que nos faz, às vezes, ignorantes em relação a essa lei, quando nós não a conhecemos. Eu não mereço. Se a gente conhece a lei, a gente não vai fazer isso. Se está chegando até mim, é porque alguma coisa eu mereço. Ou está sendo liberado por teste, porque eu não mereço, mas por misericórdia, para tentar aí sim merecer através da minha conduta, ou porque se a providência divina está me permitindo experienciar ou exercer determinada função, que eu mereço. Que é outra coisa que eu acho interessantíssima, como é que vai melhor do que eu mereço a Deus? Então quer dizer que Deus é injusto. Deus estabeleceu justiça para mim e para o outro que se arrebente. Não, estamos naturalmente na conjuntura que necessitamos para a nossa evolução. E um dos dramas na família, que quase sempre nos afeta por conta desse instinto de consanguinidade e também dos laços de amor que já são criados entre nós, animais gregários que somos, os seres humanos, são as doenças, as enfermidades. Os desafios que despertam não apenas o ser em enfermidade, que é o espírito em evolução, naturalmente crescendo na direção de Deus através da experiência de uma enfermidade dolorosa, mas também nós, enquanto familiares que acompanhamos, estamos também despertando a sensibilidade, o sentimento de compaixão. Quantas vezes coisas que nos causam indiferença ou nos deixam insensíveis e passam a chamar mais atenção da nossa alma quando vivenciamos em nossa família a mesma experiência. Um filho doente, um cônjuge com limitação, e aí alguém fala, no passado a gente passava, achava muito bonito, até consolava, mas aquilo não tocava em nossa alma, e agora a gente se coloca no lugar do outro, que a gente vivencia a mesma experiência. Leon Denis, o filósofo francês, vai dizer que o espírito é semelhante à pedra que precisa ser lapidada naquilo que são as dificuldades do caminho, entre as quais também a experiência daquilo que convencionamos chamar sofrimento. A pedra bruta que se torna diamante através da lapidação, ou a semente que somente se transforma em árvore, mergulhando na terra e explodindo a sua constituição para se transformar no arbusto, ou uma árvore vetusta, ou a casca do ovo que é arrebentada para liberar a ave. O espírito é essa semente em solo fértil, é essa ave que está em germe para liberar e alçar voos, diz ele, e através do solo da experiência reencarnatória desenvolve a sua sensibilidade naquilo que convencionamos chamar de sofrimento, que é o atrito da matéria, para desenvolver a emoção superior. Então não apenas o familiar pode estar em curso em uma prova, seja uma expiação programada antes do berço para se desencadear naquele momento, seja uma provação que chegou o momento dele desencarnar, do familiar, e aí a gente vai desencarnar de alguma forma. Para o mundo espiritual, pouco importa a gente estar voltando para casa de bicicleta, de avião, de ônibus. O importante é estar voltando para casa, seja dessa ou daquela circunstância de um acidente ou de uma enfermidade. Mas, sobretudo, para os familiares que acompanham também estarem cursos naquela provação, naquela dificuldade. Nunca me esqueci de uma entidade espiritual que se comunicou prestes a reencarnar em uma sessão mediúnica que participávamos, e que ele narrava o seu drama, viveu aqui no Brasil na época dos grandes engenhos e das grandes fazendas, quando pertencente a uma família nobre, a uma família de grande propriedade, querendo se casar com uma jovem que tinha uma condição econômica e social muito abaixo da sua família, e os casamentos naquela época recebiam muito mais influência e interferência dos pais, a ponto de aglutinarem patrimônios materiais. Esse jovem ouviu dos familiares a negativa, embora estava profundamente vinculado emocionalmente àquela jovem, que pertencia a uma condição social muito mais desfavorecida, muito mais modesta do que a dele. E ele, de uma família rica, não suportou a proibição dos pais e optou pelo suicídio. Ele deu um tiro no crânio através daquelas espingardas antigas que haviam nos antigos engenhos. E ao chegar em sessão mediúnica, ele dizia: eu estou próximo, depois de todo o sofrimento do além, para voltar à terra.
Os meus pais de ontem já estão reencarnados e vão me receber novamente na condição de filho. O cérebro arrebentado pelo projétil naturalmente também danificou a área perispiritual molde. E eu vou me reencarnar com um problema de doença mental, um transtorno sério que tem repercussões cerebrais. E nessa encarnação passarei por essa expiação. Eu, na condição de antigo suicida pela minha rebeldia, voltarei nessa conjuntura para reparar o meu equívoco, o meu impulso, a minha revolta. E eles, na condição de pais, cuidando de mim, um filho enfermo, para também regularizarem aquele drama, porque eram corresponsáveis, responsáveis indiretamente por conta do preconceito, por conta da intolerância, da proibição, que fazem com que reencarnassem juntos. Então ele enfermo, era espírito endividado, e os pais tinham participação naquela dívida para estarem acompanhando e regularizando naturalmente aquela experiência. A família, portanto, na visão espírita, tem esse conceito dilatado, quando nos dá a entender que o importante não é viver muito com o ser querido, é viver bem e em intensidade. É estar naturalmente aproveitando, mesmo com aqueles que a gente briga, que tem dificuldade, mas também a oportunidade de aproveitar para vivenciar as emoções superiores. Os espíritos costumam dizer que, às vezes, quando o filho desencarna muito cedo, são, portanto, períodos que estão completando, que foram deixados interrompidos em outra encarnação. Digamos que muitas vezes, uma doença terminal, eu opto pela eutanásia, que é sinônimo de suicídio, se é uma condição voluntária, uma opção voluntária minha. Aquele tempo que me faltava para desencarnar suavemente, estar-me livre da circulação, principalmente nos dias atuais em que a medicina tem tantos recursos para nos impedir a dor, para nos anestesiar, para bloquear os fenômenos mortificantes de uma doença terminal. Eu opto pela eutanásia, uma precipitação dentro de uma visão materialista. Aquele tempo que me faltava é exigido e eu retorno em uma reencarnação através de uma experiência num câncer infantil, por exemplo, uma experiência muito rápida para naturalmente me liberar daquele período, daquele tempo que me faltava completar à luz da reencarnação. Mas o mais importante, como dissemos, é a experiência da emoção, da convivência que devemos ter com os nossos, porque não sabemos o momento da grande viagem através da desencarnação. A viagem do despertar para a vida espiritual, para onde iremos inevitavelmente. Sempre consideramos que vamos desencarnar quando estivermos bem velhinhos, naturalmente deitados numa cama, usando água de colônia ou água parisiense. Então, naquele momento a gente vai. Não, a gente pode desencarnar a qualquer momento. Jovem, idoso, qualquer hora nós podemos ser chamados para a vida, para a pátria. Não sabemos como está estruturado o nosso programa, e que bom que não sabemos, porque senão não teremos livre-arbítrio para atuar de maneira tranquila. Como não sabemos o dia da manhã, a gente tem o mérito de fazer o bem, ou o demérito de fazer o mal, de praticar o mal, porque se soubéssemos que a gente ia desencarnar no final desse dia, muita gente ia ficar quase igual ao Francisco de Assis. Então é condicional, não é uma coisa espontânea de uma virtude que foi realmente conquistada, da minha incerteza da vida física, mas não podemos negar que uma das dores mais dolorosas, se não a maior, é a desencarnação de um ser querido. O desenlace, não desencarne, que a gente costuma dizer. Não há essa palavra, aliás, na literatura doutrinária. A gente pode procurar em qualquer literatura doutrinária, não existe nos autores clássicos desencarne. O termo é desencarnação, a ação de desencarnar, e reencarnação, a ação de reencarnar. Então, o desenlace ou a desencarnação dos seres queridos, não há dor mais dolorosa. Eu particularmente penso que há uma outra dor tão dolorosa ou até mais, que é a dor da calúnia, da difamação, porque a calúnia e a difamação matam uma alma, e a morte só mata o corpo. E às vezes a alma traumatizada reencarna numa próxima ainda traumatizada. Mas os espíritos bons são unânimes em dizer que a dor mais dolorosa é a desencarnação de um ser querido. É a viagem, porque parte de nós morre com ele, se vai com ele na grande viagem. Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, vai dizer
Quem nunca viu um ser querido que tinha uma fisionomia cheia de vitalidade, agora com a expressão cadavérica e pálida, a expressão da falta de circulação sanguínea, a fisionomia patibular, no esquife que antecede a inumação cadavérica ou a entrada do corpo no forno crematório? Quem nunca chorou diante da tumba que viaja para o subsolo da terra, na expressão feliz de Humberto de Campos? Quem nunca viu e olhou o ser querido que agora está imóvel, o corpo inerte, pesado, que tinha movimento, que tinha expressões afetivas, e agora parou e não se perguntou: e agora? O que será? Quem nunca, diz Emmanuel, já não acompanhou esses momentos lancinantes, em que a princípio, no começo, é uma espécie de pedrada na cabeça. É uma dor como se fosse uma traumatizada, um choque, que não é a dor pior. Essa é a dor inicial. A dor pior é depois, 2, 3 meses depois, quando a gente faz o nosso cotidiano, a gente vivencia o nosso dia a dia, e a gente parece, às vezes, se trair, parece perceber que o ser amado está ali, então a gente faz o prato do ser querido, ou a gente senta na mesa e sente a falta dele. Um cotidiano sem a presença dele, que são dores lancinantes da saudade. O dia a dia, que é o poeta britânico Stevenson colocou muito bem, a ausência do ser presente e a presença do ser ausente. Na sua poesia, ele colocou essa expressão da dor da saudade dos entes que se vai. Por mais que tentemos, sempre fica um espaço, um vazio em nossa alma, porque parte de nós morre com ele. E Emmanuel vai dizer na obra referida: é como ter a alma despedaçada e continuar vivendo, e prosseguir vivendo. Somente, diz ele, o bem que se faz em relação aos outros diminui a dor da saudade e a intensidade do encontro dos corações queridos. Somente o bem que se desenvolve e desencadeia em relação ao próximo vai diminuindo, atenuando as lancetadas da falta e da saudade. Portanto, a morte dos seres queridos, sem dúvida, é um grande desafio, porque não apenas afeta o instinto de conservação da vida, mas também os laços de amor que foram solidificados. A doutrina espírita, no entanto, nos ajuda a compreender. Diz ainda Emmanuel, na mesma mensagem, ante os que partiram. Sugiro aqueles que se interessem, depois lerem essa mensagem, ante os que partiram, do livro Religião dos Espíritos. Ele vai dizer: no entanto, a doutrina espírita nos descortina, a partir de Jesus, o herói do túmulo vazio, para dizer que os seres queridos não se consumiram, não se aniquilaram com a matéria inorgânica, apenas não estão presentes aos olhos físicos. Estão temporariamente ausentes alguns, e outros já se encontram presentes, embora não mais com as vestes materiais, com a roupa de carne biológica que naturalmente a química inorgânica fez silenciar. Quantos de nós não compreendemos através da doutrina espírita essas bênçãos da vida imortal, da vida espiritual? Lembro-me que era um amigo de infância, mais tarde colega de escola, na época do ensino fundamental, encontrou-me depois de muitos anos, embora um amigo querido, sou amigo da família. A partir de 2006, reencontramos-nos em um evento espírita. Ele estava começando a simpatizar com a doutrina espírita. Chegar ao centro espírita naturalmente pelas experiências dolorosas de enfermidade. Ele veio contrair um câncer, vítima muito jovem de um câncer em uma área da face, perto da boca. Fez a cirurgia, ficou bom, apareceu do outro lado. Fez a cirurgia, ficou bom, apareceu no pescoço. Fez a cirurgia, ficou bom, e apareceu em outro lugar e já não estava bom mais. E pudemos acompanhá-lo nesses momentos, porque de 2006 até 2009 estivemos junto à família, acompanhando essas experiências. Era um rapaz de 26, 28 anos aproximadamente, amigo nosso, e que tínhamos uma relação com ele, ainda temos, na condição de irmão. O irmão masculino que não tivemos na presente encarnação. E naturalmente que, de formação de outra religião, ele era de formação evangélica, embora agora simpatizando com a doutrina, porque se sentia aliviado pelos passes, não tinha muito conhecimento doutrinário,
não tinha uma elaboração, um conhecimento profundo da doutrina, mas naquele momento, pouco importa, ele tinha a fé religiosa dele, a estrutura da fé. Nós podemos acompanhar. De vez em quando eu ia ao hospital, conversávamos, e em determinados momentos ele dizia, mais ou menos para mim, isso foi mais ou menos em 2008, ele dizia: seu amigo não está bem. Eu disse: tá ótimo. Eu disse: não está bem. Seu amigo não vai durar muito. Eu disse: vai durar muito. Vai durar para a eternidade. Ele disse: deixa de brincadeira. Eu disse: o corpo é que não está durando, mas o ser real dura para sempre. E ele disse: mas você sabe que... Eu disse: eu sei, você vai desencarnar. Tudo indica que você está caminhando para desencarnar na naturalidade. Que bom. Vai se libertar. A lagarta presa, que agora se transforma pela estólise, e a estrogênese na borboleta. Que beleza. Que maravilha. Olha, eu vou lhe dizer logo. Quando desencarnar, esqueça da gente. Não só porque desencarnou, agora se esquece dos outros. Não. A cana está brava aqui embaixo. Dá uma ajudinha de vez em quando, dá uma olhadinha pra gente, etc. Na maior naturalidade, sem egoísmo, sem sentimentos exacerbados. E, naturalmente, mais tarde, nos momentos finais, já em 2009, quando ele desencarnou, eu pude conversar um pouco com ele a respeito da espiritualidade. Um dia ele me disse: Flávio, por que eu estou vendo... Eu não estou vendo apenas 2 pés, eu estou vendo 4 pés. E eu disse: você conhece as cartas de Paulo, as epístolas paulinas? Ele disse: eu leio, a gente lia na igreja com o pastor. Eu disse: pois é, lá na Epístola aos Coríntios está dizendo que há um corpo corruptível e um corpo incorruptível. Há um corpo animal e um corpo espiritual. Os esotéricos chamam de corpo astral. O desligamento da alma, fulano, começa, segundo os bons espíritos, a partir dos membros inferiores até o último laço, que é o chakra coronário. Por isso que você está vendo os 2 4 pés, os pés materiais e as pernas do perispírito que já estão se desvinculando da matéria. E falava com naturalidade. Meus olhos se encheram de lágrimas, a emoção. Ele também se emocionou. E mais tarde, podemos acompanhar a desencarnação dele. Naturalmente que colaborando de maneira imperfeita, sutil com a família. Mas, adiante, ele aparece e reaparece, confirmando a sua presença em uma célebre sessão mediúnica que participamos, em que ele deu a sua apresentação e ele disse uma frase que eu dizia a ele. Ele disse: como é que eu sei que eu vou desencarnar? Eu disse a ele: você não era muito ligado à sua avó materna, fulana? Pois é, você vai desencarnar quando de repente você abrir os olhos e reencontrá-la. Você vai perceber que está desencarnando. E ele na mensagem dizia que se encontrava com fulano de tal, a sua avó materna, e assim por diante. Quando uma tia nossa, que foi uma segunda mãe da nossa vida, a responsável pela minha educação e das minhas irmãs, depois da minha mãe, um anjo na terra, dedicado ao bem, estava desencarnando com dores lancinantes pelo processo de leucemia. Um dia estávamos, eu, minhas irmãs e minha mãe, em casa, quando o telefone toca, já era altas horas da noite. Eu fui atender, e quando atendi, a enfermeira dizendo assim: você é o quê? Não, eu sou da família, eu sou sobrinho, etc. Estávamos com alguns familiares, ela não teve filhos. E disse assim: não, vem aqui no hospital, porque ela não está passando bem, traga uma roupa. Eu disse: não, agora que ela está passando bem. Ela faleceu, não foi minha filha? Então, muito bem, agora que ela vai passar bem. E fomos. E no enterro, já éramos espíritas, já fazíamos algumas palestras, e ali procurávamos confortar, nós sabíamos dos méritos dela, e que mais tarde foram confirmadas o contato psíquico que tivemos em desdobramento racial pelo sonho, pela emancipação da alma, quando ela reapareceu anos depois, dizendo da sua aventura de estar ali. E quando eu perguntei sobre a situação dela, ela com modéstia respondeu: nós temos o que merecemos. Jesus estabeleceu que a cada um segundo suas obras e ocultou a sua superioridade. Mas o que eu queria destacar é que alguns amigos, inclusive espíritas, dizendo assim: Flávio, você está parecendo que está gostando da desencarnação de sua tia. Não é sepultamento isso. Você está gostando do falecimento dela? Você está
assim alegre, cumprimentando, etc., sendo afetuoso. Que negócio é esse? Você acertou na música. Eu estou adorando. Porque quem ama quer ver o ser amado bem. E na conjuntura que ela estava, não ia mais para lugar nenhum. Só ia continuar os sofrimentos. Então, se eu quisesse reter aqui no mundo físico, eu estava pensando no meu ego, no meu egoísmo. É como a gente vai, o ser amado morre, o que será de mim agora que ele se foi? Aliás, os próprios apóstolos de Jesus fizeram essa pergunta quando Jesus se foi. O que é que será de mim? Não é o que é que será do ser amado. A gente não está se preocupado com o ser amado, mas o que é que será de mim com a partida dele. Se eu estou vendo um ser querido do meu lado sofrendo, eu prefiro que ele viaje para outro país, que ele vai ficar feliz em outro país. A desencarnação é uma grande viagem para outro país, um país para onde todos nós iremos, inevitavelmente. Então eu estou feliz, meu amigo. Claro que com saudade. Claro que com a falta da presença física, que nunca mais verei na presente encarnação. É claro que eu sinto. Eu sou de carne e osso, não sou de matéria plástica. Mas naturalmente consciente de que os nossos entes queridos vivem. E que nem sempre aquela tragédia que nós vemos é uma tragédia para o mundo espiritual. Já contei aqui que Divaldo Franco certa vez visitava um amigo para aplicar passe. Era um câncer que era de pele e depois se tornou metástase óssea. O indivíduo ficou deformado e ele sentia tanta piedade que um dia ele orou tanto diante da esposa e deu um passe com tanto amor, com tanto fervor, que ele chegou a negociar com Deus. Meu Deus, eu não sou pai de família, não tenho filhos. Esse homem é pai de 3 filhos, uma esposa jovem, vai ficar viúva jovem. Dá, meu Deus, a ele metade da minha encarnação, metade da minha vida física da ele, para ele viver mais. Doutor Bezerra de Menezes apareceu, sorriu e disse, balançou a cabeça e vai ficar bom. Divaldo que ficou tão empolgado que olhou para a esposa que estava inconsolável e disse, vai ficar bom. E ela franziu o rosto e disse, será? Estava no processo terminal, tinha poucos dias de vida. No dia seguinte ele passa na casa do amigo para visitá-lo novamente. E ao passar estava o sinal da cruz na porta, como aconteceu no passado quando alguém morria na família. E Divaldo perguntou, meu Deus, será que a esposa morreu? Eu tinha tanta certeza que não ia ficar encarnado. Pois a esposa deve ter morrido. Quando entrei, ela estava inconsolável, dizia, então, você não disse que ia ficar bom? Eu disse, ai meu Deus. E eu mentalmente, Bezerra, você não disse que ele ia ficar bom? E o doutor Bezerra disse, ficou, meu filho. Está ótimo. Então, quando os espíritos dizem, vai ficar bom, nem sempre é o que a gente imagina. Para dizer que a morte não é uma verdadeira tragédia. Somos, como diz Carl Sagan, o notável astrônomo norte-americano, somos poeira das estrelas. A nossa matéria, através do carbono e dos átomos fundamentais, é aquelas que estrutura a poeira cósmica. E que através do resfriamento da energia constitui o nosso corpo somático. Mas a consciência, o ser inteligente, se desdobra para além da estrutura somática, da matéria densa. E após o despertar, cada ser espiritual desperta com seus valores, com as suas condições, com as suas conjunturas. Aqueles espíritos que possuem determinados hábitos, a princípio, logo depois da desencarnação, preservam seus hábitos. Aquele que usou óculos, que era míope, continua com óculos, por uma ideoplastia. Aquele que era manco permanece manco, não porque ele precisa ser manco do além, mas por um condicionamento, uma autossugestão psicológica. E o perispírito, como é um corpo moldável, é o psicossoma, ele aparece ainda com a mesma conjuntura, resultado da sua mente, que lentamente ele vai se adaptando. Aquele que gostava de café, sente falta de café, louvado seja Deus, eu que sou café idólatra. Então, naturalmente, cada um vai se adaptando. Esses condicionamentos são os hábitos humanos, os hábitos psicológicos. Diz Allan Kardec, no entanto, que aqueles que mantêm determinados condicionamentos muito mais fortes, materiais, que poderíamos utilizar a palavra hoje de vício, aqueles que mantêm vícios, que mantêm muitos apegos, esses apegos prosseguem no perispírito causando dores, causando desconforto no ser espiritual. Aquele que é muito sensualista experimenta os sofrimentos do seu sexo desorganizado, da sua busca insofreável pelos prazeres. Então ele tem uma conjuntura do perispírito, a barba cresce, as conjunturas materiais por um automatismo, porque psiquicamente ele está muito ligado aos laços materiais. Pouco importa se ele vai ser sepultado ou ele vai ser cremado. Não importa o que acontece com o corpo, mas com a conduta mental, com a postura moral do desencarnado ou do desencarnante. O espírito está se libertando.
Então, se ele é muito preso à matéria, com muitos apegos, ele sente a barba crescer, as unhas por fazer, ele sente naturalmente as sensações materiais, os desejos, as carências que ele possui. Se é, por exemplo, mulher, ela pode sentir o fluxo catamênico e assim por diante, porque está muito materializada. Portanto, prossegue com determinados apegos que dizem respeito à matéria. Se é aquele que é portador do vício do álcool, do tabaco, experimenta as sensações e a falta, a carência. O perispírito se encontra impregnado, não apenas o corpo material. Então ele sente as sensações, as crises de abstinência, as sensações angustiantes que ele experimenta. Mas, por outro lado, aquele que teve uma vida moral equilibrada, ou aquele nosso familiar que foi vítima de uma doença, foi vítima de uma enfermidade, é muito curioso ele chegar no além e perceber que estão bom, que é o corpo espiritual está totalmente reestruturado, que aquele corpo não tem naturalmente tanta semelhança com o corpo material já defeituoso. O que altera o perispírito não é o que aconteceu na matéria, mas são os atos mentais e morais, são as ações morais. É muito comum o indivíduo que teve uma doença que levou a cegueira, que ficou cego, e ao desencarnar, voltar a se comunicar com os familiares dizendo: eu vejo, eu estou enxergando, eu estou bem. Aquele que foi aleijado, que teve alguma deficiência, eu estou andando, eu estou me movimentando. Depois de passar a experiência provacional, a experiência da expiação, estando muito bem no além, depois de passada aquela experiência que regularizou determinado conflito, às vezes de outra encarnação. Filomeno de Miranda, espírito, através de Divaldo Franco, vai narrar no livro Painéis da Obsessão, inclusive, uma desencarnação violenta de uma gestante, já em alto grau de gestação, já nos últimos meses, quando descendo uma cidade na região da Serra da Mantiqueira, o carro que ela estava dentro, que a conduzia, capotou, assassinando praticamente todas as pessoas, inclusive ela. E os bons espíritos fazendo uma espécie de cirurgia cesárea, entre aspas, para retirar o perispírito do ser que estava em formação pela reencarnação dela mesma, em um processo muito bonito. Portanto, mais tarde, Chico Xavier vai psicografar uma mensagem na obra de Instruções Psicofônicas, onde narra a mesma experiência de uma gestante que desencarnou com 9 meses de gestação. E ao chegar no mundo espiritual também passou pela experiência, o que é diferente de ter gravidez no mundo espiritual, de ter reencarnação no mundo espiritual. É um processo de, naturalmente, desligamento da matéria, que o indivíduo levou aos condicionamentos que ele vivenciava momentaneamente na experiência física. Mas o que eu quero dizer é que o ódio e o amor nos vinculam a seres aos quais nós descarregamos essas energias. O ódio vincula os seres espirituais, mas o amor também, os afetos, que se ligam, principalmente depois da morte, quando não temos mais a matéria, a carcaça material pesada, o espírito se libera e se locomove de maneira muito mais autônoma e pode se comunicar conosco e estar mais próximo de nós pelo pensamento, pela vinculação natural. Então, é natural que nós nos aproximemos daqueles seres a quem amamos mentalmente, e eles muitas vezes estão conosco. A saudade que nós experimentamos aqui, eles também experimentam no mundo espiritual, porque não deixaram de serem os mesmos. Só fizeram uma grande cirurgia, a cirurgia de retirar o espírito do corpo. Despertaram em outro mundo de vibrações, com um corpo semelhante àquele material, mas emocionalmente permanecem os mesmos, com a mesma personalidade. As carências, a saudade é a mesma. Então eles também sentem falta. Diz Allan Kardec que eles ficam profundamente sensibilizados e reconhecidos quando nós choramos e lembramos deles, através da saudade. Mas vai dizer Emmanuel que essa saudade não pode ser feita de desespero, que devemos reprimir ou conter o desespero em favor da oração, de uma lágrima de saudade que deve ser convertida também, envolvida em esperança para o futuro reencontro, e não desespero. Por quê? Porque no desespero, na amargura, o ser desencarnado que está se adaptando lentamente, ao perceber a nossa perturbação, não vai poder fazer nada, isso é angustia também, isso é amargura também. Mas a saudade é profundamente natural. Já a pessoa desencarnar, ninguém lá de casa chorar, dizer: rapaz, esse professor estava até
esperando que eu desencarnasse. Ficou até aliviado. O pessoal, não, vai ser bom acompanhar o enterro, ver um ou outro lá sentindo saudade, um colocando alguma coisa na veia, como ele é bom. Quando desligar, todo mundo fica bom. Mas, eu acho que, poxa, esse povo gostava de mim. É o nosso lado humano. Que nós temos, mas que não deve ser feito dos apegos excessivos, mas dos vínculos de afeto que permanecem além da morte. Diz o Espírito Joana de Ângeles que devemos diariamente pensar e refletir a respeito da desencarnação, seja nossa, seja dos nossos entes queridos, porque inevitavelmente e vivenciaremos essa experiência, seja no luto daqueles com os quais convivemos, seja no luto quando partiremos e deixaremos aqueles com os quais convivemos na vida material. Treinar, diz ela, mentalmente a refletir, não refletir de maneira mórbida, fazer um culto mórbido da morte, não é isso. Refletir na possibilidade de que mais cedo ou mais tarde seremos chamados. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz que ao final do dia deveríamos fazer a pergunta: se hoje eu fosse chamado pela desencarnação, como é que eu despertaria? Como é que eu chegaria no mundo espiritual hoje, fazendo um balanço e uma avaliação da minha vida? Acostumar psiquicamente com essa realidade, porque quando houver a morte física ou a falência dos órgãos, o traspassar, o desenlace, ser operado de uma maneira tranquila, de tal forma que seja uma passagem sem solução de continuidade, seja uma passagem muito suave, como alguns espíritos relatam, que tinham essa identificação com a vida espiritual, que tinham uma conduta nobre. E no momento da morte não houve nenhum tipo de perturbação, senão o adormecer e o despertar em outra realidade, como nós que entramos em uma cirurgia, tomamos uma anestesia, adormecemos e despertamos depois, perguntando: que dia é hoje? Quanto tempo durou a cirurgia? Onde é que eu estou? A desencarnação, para muitos daqueles que vivem uma vida saudável, nós estamos falando de santos, se é santo, melhor para você. Mas aqueles que tiveram uma conduta correta, uma conduta ética, um bom cidadão, é um suave despertar, como se fosse o despertar das cirurgias, ainda sentindo algumas convalescenças do fenômeno morte, alguns resquícios que vão sendo apagados lentamente, naturalmente, com o tempo e a oração. Então, refletir a respeito da própria desencarnação e da desencarnação dos seres queridos. Muita gente que eu converso diz: eu não quero nem pensar nisso. Como se o fato de não pensar não quer dizer que não vai acontecer. Só está adiando o problema. Não, se eu penso, eu já fico agoniado. E quando acontecer, eu ficar mais ainda. E quando acontece, já tive a oportunidade de ver surtos psicóticos, transtornos sérios, internamentos em manicômios, quando isso poderia ser evitado. Com um pouco de coragem, pensar em algo que nós já sabemos, mas não refletimos acerca de saber. Não sabia. Quem é que não sabe que a desencarnação é uma realidade? Não fui avisado. Imaginem. Então nós temos essa experiência. Pessoalmente, às vezes fico refletindo a respeito da minha morte. Como é que eu vou? Como é que eu vou despertar? A qualquer momento fazendo viagens, em função de palestras espíritas, qualquer um de nós pode desencarnar, mas às vezes em estrada a pessoa está mais sujeita a isso, porque é pegando um ônibus, indo para lá, indo para cá, naturalmente vivenciando situações à noite perigosa, criminosos, assaltos e assim por diante, acidentes nas estradas maravilhosas que andam por aí. Então é natural que exista uma possibilidade maior. E de vez em quando eu me pego refletindo a respeito da minha desencarnação. Já falei minha irmã é médica, uma das minhas irmãs é médica, eu falei: você não podia já deixar o atestado de óbito, só não deixa a data? Ela disse: mas o conselho de medicina? Eu disse: não, eu pego, deixo guardadinho, e naturalmente quando acontecer só falta colocar a data. E ela disse: é melhor, você não confia em mim, hein? Vai achar que eu vou falar para Deus e o mundo. Então eu disse: pois é, lidar com a situação de uma maneira que seja um tabu menor. Porque invariavelmente teremos que fazer uma viagem. Já falei um pouco lá de casa: se eu desencarnar viajando, fazendo palestra espírita, nada de traz o corpo aqui da Bahia para ter me enterro aqui. Deixa lá para não gastar dinheiro. Joga em qualquer lugar. Como dizia Sócrates, eu já não vou estar mais dentro do corpo quando for executado. Então, cremação, se for o caso, que é ótimo para a higiene pública, a cremação.
E, naturalmente, a princípio, o transplante de órgãos, a doação de órgãos, se isso for possível. Então, é uma maravilha pensar que nós não somos a matéria, nós somos os seres espirituais. Para concluir, permitam-me narrar um dos casos que mais me emocionou a respeito da temática no movimento espírita. Esse caso foi registrado em um anuário do Instituto de Difusão Espírita de Araras, no ano de 1991, o anuário em que esse instituto fazia todo ano a respeito dos grandes acontecimentos espíritas de cada ano. Narra esse episódio, que mais tarde foi contado em várias situações, inclusive por vários palestrantes, que é uma senhora, ela mesma narrava, é uma senhora, uma dama da alta sociedade do Rio de Janeiro, que morava, a princípio, no interior, depois, em face da prosperidade do marido, em relação ao trabalho que ele desempenhava, se transferiu para a capital, morando numa grande mansão. Essa senhora narra que, casada com esse que era um namorado desde a adolescência, foi mãe exitosamente de 5 crianças, 5 filhos masculinos. E ela disse: eu já estava chegando a 36 anos e queria uma menina, tanto quanto o meu marido. E ainda tentávamos mais uma gravidez, para de alguma forma coroar aquilo que planejávamos em termos de planejamento familiar, com mais uma menina, com mais um filho, agora uma menina, para coroar as bênçãos da nossa família. Mas não conseguia, até que a divindade me abençoou, já com quase 37 anos, com a gestação de uma linda menina, que coroou. Ela era a princesa que era mimada pelos irmãos mais velhos, era uma espécie de filha temporã. Essa menina, que foi dado o nome Elizabeth, e que mais tarde carinhosamente chamávamos de Bebete, em uma expressão carinhosa, era a ternura dos olhos do meu marido e dos meus. No entanto, a vida de prosperidade, de trabalho do meu marido impedia-o dele conviver tanto conosco em casa. Bebete, no entanto, alcandarava os meus anos. Com 5 anos de idade, ela tinha um vínculo comigo, com um pai especial. Mas um dia, meu marido sentou-se comigo depois de um almoço, era um final de semana, no domingo, e me disse: eu tenho que lhe dizer uma coisa, porque eu estou me perturbando muito. Eu queria que você, sei lá, fizesse alguma coisa, desse mais atenção a mim, porque eu estou sendo perturbado por uma mulher. E eu não estou resistindo. Ela olhou, procurou de alguma forma estar mais próximo do marido, viajar, fazer algumas viagens com ele, embora a filha era pequena. E o tempo passa e um dia ele chega e diz: eu não estou aguentando mais, eu estou cedendo aos envolvimentos dessa mulher. É uma loucura, é uma loucura. Você me perdoe. E ela disse: você não sabe, ela colocava isso na mensagem, não se sabe qual era, que dor era aquela. Nunca esperei uma situação daquela. Ele me traindo daquela forma, e em determinado momento ele me disse: eu sei que é loucura o que eu vou te dizer, mas se eu não viver essa experiência, eu me suicido. Porque eu já não estou tão confuso que não sei nem mais raciocinar. Me permita então eu estar com vocês, com você e com minha família, e aos finais de semana me envolver com essa senhora. Aquele é um pedido esdrúxulo, absurdo. Eu olhei para ele e disse: o amor não se impõe a ninguém. Faça da sua consciência o que lhe aprover. Mas eu quero estabelecer uma condição: enquanto você estiver envolvido com essa pessoa, nós não teremos relacionamento de intimidade, não teremos vida conjugal. Você será o pai dos meus filhos. E assim foi feito. Eu respeitava a personalidade e a imagem dele. Um dia, um dos meus filhos, um dos mais velhos, disse assim: mamãe, você é ingênua. Você acha que papai fica viajando a negócios? Um amigo meu na escola me disse que ele está com outra. Eu disse: respeite seu pai. Não fale isso de seu pai. Mamãe, eu mesmo vi ele no carro com mulher. São negócios. Eu não admito que fale mal do seu pai. E tentava de alguma forma honrar a memória, a presença, a imagem dele. E ele foi cada vez ficando mais distante. Eu, bastante magoado, destruído intimamente, mas tinha meus filhos, a minha razão de viver, o meu sentido. E um dia ele disse: eu passarei uma semana aqui, uma semana lá. E assim foi feito. Eu já não dizia mais nada para ele. A relação foi desenvolvendo-se. Um dia, no entanto,
Eu vi a nossa filha abraçando ele e dizendo: papai, por que você nos abandonou? E ele começou a chorar. Aquilo tocou ele ao coração. Papai, você nos abandonou. E ele disse: minha filha, você não vai entender. Você não vai entender. É vida dos adultos. Se você não entende ainda, eu quero só lhe pedir uma coisa. Se você um dia, quando você ficar mais velha, quando você chegar na fase adulta, você vai compreender algumas coisas. Talvez você saiba de alguma coisa que eu fiz. E se você tomar conhecimento, tinha 7 anos a menina, se você tomar conhecimento de alguma coisa que eu fiz e que lhe magoe profundamente, tente perdoar seu pai. E se você não conseguir perdoar, pelo menos me desculpe. Ela diz: perdoe e desculpo desde já, mas venha para casa. A criança não entendia, ele sorriu, mas aquele contato deixou algo nele. Depois de 2 semanas, ele disse: a loucura passou. Estou voltando para casa. Eu não disse nada a ele, disse a mãe dos meninos. E lentamente ele passou a conviver, a estabelecer pelo menos uma relação amistosa. E lentamente, mais tarde, voltamos a nos conquistar e a estabelecer um laço, pelo menos, de uma proximidade maior, quase como um casal. Nesse ínterim, no entanto, Bebete na escola, um dia, não voltou para casa. A babá não encontrou. Houve um tumulto muito grande em nossa casa. Eu acionei a polícia, porque ninguém encontrava. A diretora da escola foi acionada, a coordenadora, e assim por diante. E a minha filha estava desaparecida. A polícia começou a investigar. Os dias se passaram, dias que se passaram, mas que não se passam. Parece que o tempo congela e não passa. A angústia. A minha filha desaparecida quando, depois de mais ou menos 1 semana e meia, a polícia, na investigação, chegou até a amante, a antiga amante. E no interrogatório severo, ela acabou sendo encurralada e confessou: eu a matei. O corpo foi encontrado no matagal, próximo à escola, despedaçado a machadinhas. Aquilo abalou a imprensa, inclusive local na época. Era uma família tradicional do Rio de Janeiro. E aquilo chocou a comunidade em geral. E ela disse a imprensa na época e disse à própria polícia: matei e mataria de novo, porque não é uma criança, é uma rival minha. Ele me abandonou por causa dela. Ele não manteve, não deu prosseguimento à nossa relação, ao nosso relacionamento em função dela. Ela roubou ele de mim. Bem se vê que era uma pessoa doente, psicopata, foi presa. A população queria linchá-la. Houve aquele burburinho, aquela coisa, apedrejada em sua casa, ela foi presa. Naturalmente, tudo indicaria que ia ser levada a júri popular. E eu disse à pessoa que fazia o depoimento, a senhora, olhei para ele e disse: foi você que matou a nossa filha. Foi você. Se você não tivesse tido essa experiência, não teria gerado tudo isso. Você é responsável. Pelo amor, eu quero que você saiba que foi você que assassinou a nossa filha. Eu já não tinha mais sentido para viver. Busquei apoio da religião católica, mas a religião não tinha respostas para me dar. Alguém dizia, o sacerdote: foi Deus que... Mas que Deus é que quis assim? Que Deus é esse? Masoquista, sádico, que gosta dos seus filhos sofrerem? Eu estava quase enlouquecendo. Meu marido preocupado comigo, quando uma amiga minha disse: você conhece o médium Chico Xavier? Eu não tinha ideia daquilo, nem sabia quem era aquele homem, era muito ignorante dos conceitos espirituais. Fui levada por essa amiga. Chegamos a Uberaba, do grupo espírita da prece. Havia uma fila quilométrica. Disseram para mim pela madrugada para pegar uma ficha, porque tinha uma limitação de fichas. E eu cheguei às 3 horas da manhã e já havia uma fila. Eu fiquei totalmente atordoado, comecei a chorar. Entrei numa espécie de escândalo muito grande, chorando convulsivamente, quando uma senhora disse assim: o seu drama é pior do que o meu. Porque sua filha morreu assassinada. Mas o meu filho morreu porque optou pelo suicídio. Então o seu drama é pior. Entre no meu lugar. Ela ficou arrebentada, adentrou-se na fila, pegou a ficha, e aquela reunião ficaria inscrita nas páginas do Anuário Espírita do ano de 1986, no mês de dezembro, próximo do Natal. Chico Xavier chegou mais ou menos às 4 horas da manhã,
com um monte de papel. Antes disso, disse a senhora que passou por ela, olhou para ela e olhou para as pessoas que estavam presentes antes de entrar na sala da psicografia. Ele nunca conversava com ninguém antes. Olhou e disse: a nossa bebete está aqui. Eu tive impacto, nunca tinha visto aquele homem. Deu a meia volta e entrou e psicografou. Chegava com um papel, com vários papéis. A primeira mensagem era para aquela mãe que tinha cedido o lugar. O filho dizendo: mamãe, eu não estava programado para vir. Mas dizem aqui para dizer à senhora que todo aquele que dá, recebe. A senhora, ao ceder o seu lugar para aquela outra mãe, recebeu o mérito de ouvir e dar a comunicação. Sabes que eu não posso falar muito porque, como suicida, ainda estou atormentado pelos resquícios do suicídio. Mas quero dizer à senhora, mamãe, que graças ao seu gesto, eu venho me comunicar e não estava programado para me comunicar hoje. E outras mensagens, até que chegou na mensagem: papai fulano de tal, mamãe fulano de tal, sou eu, sua bebete. E deu uma mensagem dizendo: papai, você se lembra que você dizia, se um dia você descobrir algo que teu pai fez, se perdoe teu pai, ou pelo menos desculpe. Eu perdoo e desculpo. Estou aqui agora na vida verdadeira. Quero descrever como foi minha morte. Aquela mulher me pegou na escola, em nome do Senhor, deu o nome do Senhor, a escola liberou. Ela me deu um chocolate que deveria ter alguma coisa dentro. Eu adormeci e não senti absolutamente nada. Quando despertei nos braços de Margarida, minha avó. Era a avó materna, que ela não conheceu. Brígida, minha tia paterna, está aqui, que eu não conheci. Está mandando lembranças. E começou a falar dos irmãos, a citar os irmãos, a citar vários familiares. De tal forma que a mulher só fazia chorar, enlouquecida pela dor. E no final da assinatura de uma criança que ainda estava se alfabetizando praticamente, ou que aprendera ainda a escrever, ela pegou a mensagem, parecia um tesouro que agarrava o peito. E Chico olhou para ela e disse: minha filha está bem. O que é que eu posso fazer para homenageá-la e para que ela fique melhor ainda? E Chico disse: Dr. Bezerra de Menezes está aqui dizendo para você perdoar algoz, ou pelo menos para desculpar. Ela não deu a mínima importância, mas no entanto, anos mais tarde ela dá o depoimento dizendo que não apenas começou a se dedicar à causa espírita em instituições que ela ajudou a fundar, mas mais tarde ela visitou a senhora que ela nunca quis saber quem era, e para a surpresa dela, era uma amiga que visitava e frequentava a sua casa, que comia da sua mesa. Ela quase desmaiou na frente. Quando ela chegou acompanhada do advogado, ela sentou na mesa para visitar a algoz, deu um grito e não me mate. Principalmente quando ela abriu a bolsa, ela pensou que era uma arma para matá-la, e retirou o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu sou espírita, dizia ela, e dei de presente àquela que era muito mais infeliz. Minha filha mais tarde voltou a escrever uma outra carta dizendo mais ou menos assim: aquela senhora não me matou, ela só me transferiu para a verdadeira vida verdadeira, onde eu sou muito feliz. E quero dizer à senhora, mamãe, que se a senhora se suicidar, porque estou dizendo aqui que a senhora quer se matar e que já providenciou o remédio, era uma linguagem de criança, o remédio que era o veneno de rato estava na moda, e que está no cômodo ao lado da sua cama. Se a senhora tomar esse remédio, a senhora não vai me encontrar, não vai despertar aqui comigo, nós vamos nos distanciar mais. A senhora acha que Deus vai dar de presente para a senhora, através do suicídio, se encontrar comigo? É um ato de rebeldia. Falava de outra forma e assinava com a mesma assinatura de criança. A doutrina espírita, portanto, meus amigos, vem dizer que a morte não existe, que os mortos estão de pé, conforme Humberto de Campos. E é por essa razão que parabenizamos a Fraternidade Espírita Irmã Sheila por mais um ano, sentindo-nos em júbilo por estar participando, fazendo parte de maneira singela e imperfeita com a nossa colaboração, e mais sendo beneficiado do que colaborando de alguma forma com essa casa, que é uma espécie de ágape espiritual que conforta tantos corações, não apenas nos gestos materiais de doação, mas sobretudo na palavra de conforto, na orientação doutrinária, na magnetização da bioenergia, mas sobretudo na palavra que ilumina, que esclarece, que liberta a pessoa da ignorância e naturalmente esclarece a consciência para o futuro. É por essa razão
que exclamamos como o mundo espiritual oportunamente exclamou, agradecidos pela imortalidade, repetindo: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que consola e levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Jesus, de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento, a toda parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muita paz.